Cumprimento os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. O Senhor está aqui, o Espírito Santo está aqui no nosso meio. Vamos ficar ligados. Convido os irmãos para estar abrindo a tua palavra em 2 Samuel, capítulo 9. Eu vou estar lendo do versículo 1 ao versículo 8. É momento de alegria estarmos aqui nesta manhã gloriosa, que o Senhor já tem falado conosco, o Senhor tem encaminhado o culto. O irmão Walter me quebrou quando ele falou sobre Davi, sobre Saul. O Senhor confirmou a palavra, que o Senhor ministrou o meu coração para estar falando com a igreja. O Senhor é bom, Ele é o alfa, Ele é o ômega nas nossas vidas. Gostaria de agradecer a oportunidade, primeiramente a Deus, segundo ao nosso pastor Rodolfo, a nossa pastora Luciana, ao qual me confiou no dia de hoje trazer esta palavra, que vamos falar de um Deus santo, um Deus grande e poderoso, como o irmão Ricardo falou aqui, um Deus bondoso. E é o que o Senhor tem falado no meu coração, o Deus de restituição. Eu não sei o que você perdeu, eu não sei o que passou na tua vida, na tua casa, mas hoje é dia de sair de Lodebar. Aleluias. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. 2 Samuel 9, irmãos. A minha Bíblia é a Almeida. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que ele faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Aleluias, glórias a Deus. Essa época que Israel passava, Israel não tinha reis. O propósito da mensagem não é falar sobre o rei Saul, e sim sobre Mefibosete e Maqui. Essa época, Israel não tinha rei. Deus era o próprio rei de Israel. O povo, eles não tinham rei. E as outras cidades tinham rei. Então, o povo de Israel começou a pedir a Deus um rei. E naquela época, que era 1050 a.C., era a época dos juízes. E Samuel foi o último profeta, o último juiz de Israel.
A partir daí, então, Israel teria um rei, a pedido do povo. Então, Samuel, no campo de pastagem, encontrou com o rei, com Saul. E ali, Samuel ungiu Saul como rei. Então, Saul, obrigada, irmão. Saul reinou mais ou menos uns 40 anos em Israel. Um certo dia, os filisteus foram para guerrear contra o rei Saul. E o rei Saul e seu filho Jonatas foram para o campo de batalha na montanha de Gilboa. E lá os filisteus feriram os filhos de Saul. E Saul não aceitava ele ser morto pelos filisteus. Então a história vai contar que Saul pegou a sua própria espada e ele auto se matou. Ele se debruçou em cima da espada e se matou. Jonatas, a Bíblia vai falar que os filisteus já tinham matado Jonatas e Davi era muito amigo de Jonatas, porque Davi, ele foi levantado como o chefe do exército de Saul, porque Davi, morando ali no palácio com Saul, com Jonatas, Jonatas fez uma aliança com Davi. Jonatas sabia que Davi ia ser o sucessor do seu pai no reinado de Saul. Porque que Jonatas, ali, ele tira as suas vestes, ele tira as suas armas, entrega para Davi. Porque que ali o Senhor já estava falando que Davi seria o sucessor do rei Saul. E então por que Mefibosete teve temor, teve medo de encontrar com o rei? Por a sua ama, que cuidava de Mefibosete, a palavra vai dizer que Mefibosete tinha 5 anos de idade e alguém trouxe aquela notícia que Saul e seus filhos tinham morrido. Então aquela mulher pensou, eu preciso fugir com Mefibosete, porque eles iam matar toda a descendência. Os filisteus, ela pensou, os filisteus vão entrar aqui e vão matar a toda a descendência. Ela não queria ver aquele menino ser morto. Então, ela foi correr depressa com aquele menino do palácio e ela caiu. Ela caiu e aquele menino ficou coxo dos seus 2 pés. E ela não tinha para onde ir, ela fugiu para Lodebar. Imagina só, irmãos, um menino de 5 anos que perdeu o avô, que perdeu o pai, e cai e fica aleijado dos 2 pés, uma criança de 5 anos. E ele foi levado para Lodebar. Lodebar é um lugar ruim, é uma terra seca, significa sem pasto, um lugar de pobreza, de isolamento. Tudo que era ruim ia para Lodebar. Só que ele estava cuidado por uma mulher chamada Maqui. Um homem chamado Maqui. Maqui representa para nós um lugar de abrigo. Casa de Maqui significa casa de restauração, abrigo, cuidado de vítimas, gente que sofreu uma queda. Decanta lamanaia, decanta labaxéria. Eu não sei o que você passou, eu não sei o que te feriu, eu não sei o que você está passando neste momento. Se você foi ferido por um líder, se você foi ferido por um parente, mas ainda há remanescentes na face da terra. Deus ainda levanta Maquis para cuidar de nós.
O Senhor me fala, pastor Rodolfo, que aqui é casa de Maqui. Aqui é casa de Maqui. Muitos não entendem a forma que o Senhor, que Deus usa o Senhor. Porque que as pessoas estão acostumadas com coisas diferentes. A gente lá no Brasil é acostumado com coisas diferentes, com pula-pula, com barulho. Muitos não entendem a forma que Deus usa o Senhor. Mas o Senhor levantou vocês como Maqui neste tempo. Decanta lá manaia, decanta lá baxéria. Porque o Senhor tem a forma de falar. As pessoas acham que Deus fala só quando está aquele movimento. Não, mas o Senhor tem a forma de falar na palavra. Porque, que, irmãos, não adianta ter movimento se não tem palavra, se não tem amor. Muitos estão profetizando, estão, querendo se aparecer nas mídias, mas a palavra mesmo já fugiu. Aquilo, infelizmente, é muita... mas é aparência. Eu não sei qual Lodebar que você encontra nesta manhã. Mas Lodebar não é o lugar da tua morada. A Bíblia não fala quanto tempo que Mefibosete viveu em Lodebar. Mas eu fui pesquisar mais ou menos. Eu encontrei que mais ou menos por uns 15 anos Mefibosete foi morar em Lodebar, viveu em Lodebar. Só que Deus colocou Maqui para cuidar daquele menino. Aquele menino não tinha nada para oferecer para Maqui. Ele era aleijado, ele não podia ser um guerreiro de guerra, um soldado de guerra. O que aquele menino poderia ser? O que ele poderia oferecer para Maqui? Hoje em dia, muitas pessoas valem pelo que ela tem. Infelizmente, principalmente dentro das igrejas. Se você tem dinheiro, você é amigo. Se você é um cão morto, infelizmente, desculpa pela expressão da palavra, não estou falando que você é um cão morto, mas às vezes a gente se sente como Mefibosete. Às vezes, muitas das vezes, a pessoa não te dá nem a paz do Senhor. Se você tem dinheiro, para muitos, você tem valor, você é amigo. Mas se você não tem dinheiro, para muitos, você é colega. Infelizmente, nós estamos vivendo esse tempo. O Senhor falava comigo assim, que Lodebar não é a tua morada. Não importa o que fizeram de você. Não importa se cortaram as suas mãos, se cortaram os teus pés. Se os teus planos, você não vê mais saída para os teus planos. Às vezes, muitas das vezes, você está se sentindo como Mefibosete. Só que Deus vai levantar Maqui nesta manhã. Deus tem colocado Maqui ao nosso lado. Puxa um pouquinho na sua memória. O dia que você mais precisou, Deus levantou Maqui. E Deus está levantando Maquis nesta manhã. Pessoas com amor. Pessoas que cuidam. Pessoas que cuidam não só de um pequeno, mas que cuida de grande. Que não, Maqui, mais para frente, eu li bastante essa história. Mais para frente você vai ver que Davi estava fugindo do seu filho Absalão, que ele queria matar o seu pai Davi. Absalão queria matar o Davi. E Maqui foi novamente no deserto. Davi estava sem roupa, sem comida. E Maqui foi no deserto levar mantimento, comida, alimento, cama, para Davi dormir. Deus tem levantado Maquis nas nossas vidas, irmãos. O Senhor me falava, ô Lucas, o Senhor me falava a respeito de você.
O Senhor tem um amor tão grande por ti. O Senhor manda te dizer que você não foi abandonado. Te canta lá manaia, te canta lá baixete. Eu não te conheço, eu não sei o que você passou, mas o Senhor me falou que você já sofreu muito nessa vida. Mas que você não foi abandonado. Ele sempre levantou Maquis para cuidar de você. Ele tem levantado Maqui para cuidar de você. Porque o que ele tem para entregar na tua mão, te canta lá manaia. Deus tem um projeto ministerial para entregar na tua mão. E Ele está te preparando. Ele está te preparando para algo grande. Tudo que você passou é preparação. Ele me trouxe à memória no dia que você falou aqui sobre José. Pouco tempo, um tempo atrás, você falou sobre José. E Ele vai fazer na tua vida da mesma forma que Ele fez com José. Porque você não foi abandonado. Te canta lá manaia. O Senhor o tempo todo está com você. Ele está te separando. Ele está trabalhando na tua vida porque você tem amor pela obra. Uma pureza. Ele tem cuidado de você. Ele está te preparando para algo grande. Que Ele vai depositar na tua mão. Aleluias, glórias a Deus. Ah, irmãos, se os irmãos pudessem sentir a glória de Deus. Deus é muito lindo, irmãos. Deus é muito bom. Então, na nossa vida também vai ter Zibas. Zibas que vão desacreditar da gente. E Ziba, quando Davi fala para Ziba, há alguém da casa de Saul que eu possa te usar com benevolência? Ziba vai falar com Saul, tem um aleijado lá, Mefibosete, lá em Lodebar, naquela terra seca que não serve para nada. Muitas das vezes, irmãos, ninguém dá nada para a gente. Só que o Senhor dá. Porque que em Jeremias 1:8 vai dizer que antes de formar no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. E o designei profeta às nações. Então eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, declara o Senhor. Aleluias, glórias a Deus. E então Davi manda chamar Mefibosete. Davi restitui, fala com Mefibosete, tudo que era do seu avô Saul, por direito eu vou te dar. Aleluias, glórias a Deus. Mefibosete, ele se sentia como cão morto. Eu não sei como que você chegou aqui nesta manhã. Eu não sei o que foi tirado de você, eu não sei o que foi roubado de você. Mas quando a gente fala sobre tirar, sobre roubar, muitas das vezes a gente pensa sobre bens materiais. Mas nesta manhã o Senhor não está falando de bens materiais. O Senhor está falando de bens espirituais. Aleluias, glórias a Deus. Por quanto tempo você estacionou em Lodebar? Há um tempo, o irmão Ricardo falou que há o tempo do homem, há o tempo de Deus. Como que Deus tem encaminhado a mensagem, irmãos?
Nós não precisamos estar aqui. É muito bom sentir a glória de Deus. Eu sinto a glória de Deus. Eu sou batizada com o Espírito Santo. É muito bom a gente sentir essa glória. Tudo bem que tem um tempo de Deus. Mas há um tempo, irmãos, que nós precisamos nos levantar. Você tem chamada, Deus fala com você. Deus tem algo para realizar na tua vida. Mas você está estacionado em Lodebar. Você se sente pequena, você se sente incapaz. Né, presbítero Jober? Quem sou eu? Muitas das vezes eu pensei, quem sou eu para estar ali naquele altar pregando? Mas o Senhor, Ele é Deus, Ele chama, Ele capacita. Então, Davi manda chamar Mefibosete e restitui tudo ali na vida de Mefibosete. Tudo que era do seu avô Saul, por direito, Davi devolve para Mefibosete. E Ziba não ficou feliz com aquilo. E Davi falou para Ziba: você vai servir Mefibosete. Você e seus filhos vão servir Mefibosete. Aqui no versículo 12 vai dizer: e tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba era servo de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Antigamente, uma pessoa que tinha alguma deficiência, essa pessoa era deixada de lado. Da mesma forma da mulher do fluxo de sangue, ela não podia conviver com a sociedade, que ela se tinha como imunda. Mas o Senhor te chama nesta manhã. Ele é o rei dos reis. Davi era o rei de Israel. Mas Jesus é o rei dos reis. Ele é o rei desse mundo. A Bíblia fala que Satanás é o príncipe desse mundo. Mas ele veio para derrotar Satanás, lá naquela cruz. Ele é o rei dos reis e ele vai vir reinar sobre a face da terra por 1000 anos. E ele vai vir reinar. Ele vai vir julgar. O rei, ele vem julgar. Aleluias, glórias a Deus. O Senhor nesta manhã te chama para sentar na mesa. Chega de Lodebar. Chega de Lodebar. Chega de escassez. Escassez espiritual. Medo, trauma. O que te impede de fazer a obra do Senhor? A graça do Senhor nesta manhã chega na tua casa. O Senhor tira você daquele lugar de escassez. A mesa, irmãos, representa a comunhão, a restauração e a aliança. O Senhor tem falado aqui desde o início conosco. Desde a palavra inicial, a oportunidade do irmão Ricardo. Ele quer te curar. Ele quer restaurar. E Ele quer devolver nesta manhã tudo que você perdeu. Aleluias, glórias a Deus. Você é herdeiro do Senhor, nós somos herdeiros do Senhor. Aleluias, glórias a Deus. Oh, Deus poderoso, Deus maravilhoso. Gostaria de estar fazendo uma oração, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito no nosso meio, por tudo que Ele tem feito na minha vida, na minha casa,
E o Senhor está aqui, o Senhor sempre está do nosso lado. O Senhor nos levanta nesta manhã, o Senhor tem cuidado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido de todo mal. Ele tem nos guardado, Ele tem nos protegido, a mão dEle está nos guardando. A mão do Senhor tem nos guardado, tem nos protegido. Ele tem acalmado o vento, Ele tem acalmado a tempestade, porque Ele é Deus. E agindo Ele, quem impedirá? O Senhor não esqueceu das promessas que Ele fez conosco. O Senhor não esqueceu da aliança. Davi não esqueceu da aliança que Ele fez com Jonathan. O Senhor não esqueceu da aliança que Ele fez com você. Ei, não tema o homem, teme a Deus. Confia em Deus. Aleluias, glórias a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluias, glórias a Deus.